Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 7. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Só até aqui. Querido Pai, muito obrigado por essa noite tão especial, por esse momento tão sublime de louvor, adoração, de rendição. E agora, quando nossos corações se inclinam à Tua palavra, queremos Te honrar, reconhecendo que todo dom perfeito vem de Ti. Portanto, toda a glória Te damos, todo elogio, todo reconhecimento de que sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos e abra o coração da Tua igreja para a missão desta noite, para a palavra desta noite. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar nessa noite sobre o tema a cura da visão. Jesus e os discípulos se depararam com um cego de nascença. E quando os discípulos olharam para o cego, logo surgiu um questionamento, e eles fizeram esse questionamento, essa pergunta para Jesus: Mestre, quem pecou? Este homem pecou ou seus pais pecaram para que nascesse cego? Então Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ao dizer que nem ele pecou, nem seus pais, Jesus não estava dizendo que não havia pecado na vida do cego, ou não havia pecado na vida dos pais do cego, mas que os discípulos deveriam ter o foco em outra coisa, não no pecado em si, mas na obra para a qual o Senhor estava chamando a atenção. Mas para que os discípulos pudessem enxergar na direção em que Jesus estava apontando, eles precisavam ser curados da visão. Portanto, o título da mensagem, a cura da visão, não é a visão do cego, porque a coisa mais fácil do mundo era curar o cego, mas a coisa mais desafiadora é curar os olhos da igreja, é curar os olhos dos discípulos. E eu penso que é para isso que nós estamos aqui, para que a cura se manifeste na vida do cego, mas só vai acontecer na vida do cego se a igreja for curada da sua visão. Porque há uma tendência em todos nós de fazer a mesma coisa, talvez com linguagem diferente, com palavras diferentes, num ambiente diferente, mas quando olhamos para uma determinada situação, é mais fácil a gente olhar para Gênesis 3 do que para Gênesis 1. É mais fácil a gente chegar e dizer o seguinte: olha, quem pecou? Chega um casal com a vida destroçada, à beira de um divórcio, e a gente já procura culpados, responsáveis, não que não tenhamos que descobrir causas, mas muitas vezes nós nos sentimos impossibilitados e chegamos um para os outros dizendo: olha, esse caso aí já foi. Por quê? Porque nós temos uma tendência de olhar para Gênesis 3. É em Gênesis 3 que acontece o pecado, é em Gênesis 3 que nasce a mentira, a desobediência, a crueldade, a violência, o adultério, o roubo, os homicídios, e tudo aquilo que é ruim procede de Gênesis 3. E a tendência dos discípulos ao olhar para aquele homem, ainda não curados por Jesus, era: quem pecou? Ele pecou, seus pais pecaram. E Jesus então estava querendo tirar os olhos dos discípulos. Parem de olhar para Gênesis 3, a origem do pecado, e olhem para Gênesis 1, o início das obras de Deus. Opa, então começa a mudar alguma coisa na minha vida. Se eu, como pastor,
E vocês são líderes, muitos aqui são líderes de célula. E as pessoas vão chegando nas suas células com os problemas mais variados, como chegam nas igrejas, nos cultos, nas células, nas casas. Se nós não formos curados, a cura da visão, pela qual Jesus, ou para a qual Jesus trabalhou na vida dos discípulos, continuaremos a olhar para as pessoas dizendo: esse aqui está numa condição irremediavelmente perdida, não há jeito, porque estamos olhando para Gênesis 3. Mas se a gente se permitir hoje: Senhor, ajuda-me a olhar para o original. Esse casal não nasceu assim, essa pessoa não nasceu assim. Talvez do ponto de vista biológico, científico, humano, terreno sim, mas não do ponto de vista da intenção original que Deus projetou para a minha vida, para a vida do Danilo, para a vida de qualquer pessoa aqui. Muitas vezes chegamos aqui cheios de traumas e cantamos o cântico de Gabriela. Para quem é mais velho sabia: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Mas quem é do Evangelho pode ter nascido assim, mas não precisa permanecer assim, porque você precisa olhar para a intenção original de Deus, até para a sua própria vida. Então, quando os seus olhos começam a se abrir: peraí, então eu não preciso olhar para o fatalismo de Gênesis 3. Meu pai me violentou, me desprezou, me deixou à margem, e por isso sou o que sou. Peraí, Gênesis 3. Mas não é nessa direção que eu preciso olhar. Importa que nele se manifestem as obras de Deus. Gente, era um cego de nascença, mas como Jesus olhou para ele com a visão de Adão. Jesus não viu aquele homem a partir da desgraça de Gênesis 3, mas sim do amor divino manifestado em Gênesis 1. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, ao olhar para aquele homem naquela condição, à beira da rua, cego de nascença, o que Jesus viu nele é o que a igreja precisa ver. E se nós não virmos, se nós não conseguirmos enxergar, nós estaremos dissociados da parceria para a qual nós somos chamados. Quantos estão entendendo? Pastor, qual que é a evidência então de que Jesus estava olhando para Gênesis 1? Algumas palavras. Primeiro, obras. Diga para o seu vizinho: você é a obra-prima de Deus. Oh, que coisa boa! Que coisa linda! E essas coisas vão enchendo o nosso coração. Para de olhar para Gênesis 3, vamos olhar para Gênesis 1. No primeiro dia, Deus fez e fez e fez, e no final do dia Ele viu que era bom. No segundo dia era bom, no terceiro dia era bom, no quarto dia era bom, no quinto dia era bom. Mas no sexto dia, eu não sei se por coincidência nós estamos aqui no sexto dia. Está feliz por isso? No sexto dia, quando Ele fez a obra-prima, no conselho da Trindade, Ele disse: e eis que tudo era muito bom. Que coisa maravilhosa! E foi essa visão do que era muito bom que permitiu a Jesus destoar da visão fatalista de Gênesis 3. Ele olhou para o cego e falou: peraí, não foi isso que o Pai projetou para ele. Não foi isso que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo projetaram para este homem, porque reverberava nos ouvidos de Jesus a palavra bíblica: e eis que era muito bom. Gente, a gente precisa sair daqui com o coração fervendo, voltar para a nossa missão e olhar as pessoas que ainda não se entenderam, famílias que ainda estão desordenadas, filhos que estão fora do convívio com os pais, com a família, e ao invés de dizermos: coitado, que pena, vai morrer assim, não. O eis que tudo é muito bom precisa reverberar em nossos ouvidos e precisa dilatar a nossa visão para que a gente consiga enxergar e projetar sobre estas pessoas esse muito bom projetado por Deus.
Por que aquele homem foi curado? Vai se lavar no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se, voltou vendo. Ele voltou vendo porque foi aquilo que Jesus viu. As obras, é necessário que se manifestem nele as obras de Deus. E quando ele está falando de obras de Deus, ele está lançando todo mundo para o original. Gênesis 1, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, e no sexto, eu e você, obra-prima de Deus. Será que você consegue se valorizar um pouco mais? Será que a partir dessa verdade bíblica você vai colocar na gaveta de uma vez por todas as desculpas que você levantou? Ah, mas eu fui assim porque meu pai fez e tal. Será que você hoje, a partir dessa visão, vai permitir que o Espírito de Deus te projete para o original, para a intenção original, e comece a se ver glorioso, não para se encher de glória humana, mas a glória de Cristo, a glória de Deus, na sua identidade, na sua personalidade, no seu temperamento, na sua forma de ser. E a partir desse momento em que você começa a se enxergar dessa forma, você vai começar a olhar para o próximo e ver nele, e coincidir com o discurso de Jesus. É necessário que se manifeste nele, no meu vizinho, no meu colega, no meu patrão, nas pessoas que Deus tem colocado sobre o meu ministério. É necessário que se manifestem nele as obras de Deus. A gente tem ouvido tanta gente dizer: eu estou fazendo a obra de Deus, mas nem sempre sabemos exatamente qual que é a obra de Deus. A obra de Deus é devolver ao homem a dignidade original. Vamos dizer isso para o nosso vizinho: a obra de Deus é devolver ao homem a sua dignidade original. Que coisa linda, que coisa linda. Glória a Deus. Devolver ao homem. Vamos fazer isso, gente? Pastor Danilo, a emoção de estar aqui e pregar essa palavra, eu entendo que essa igreja é uma das igrejas pioneiras, não necessariamente no sentido de tempo, quando foi fundada, mas é uma das igrejas que eu posso dizer que tem um chamado peculiar. E quem sabe essa revelação no coração, brotando de uma forma especial, possa fazer com que de fato o nosso ministério seja revolucionado para sempre, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Porque nos veremos como obra de Deus, e veremos as pessoas como obra de Deus, e vamos dizer juntamente com Jesus: é necessário que se faça na vida destas pessoas a quem Deus tem me confiado as obras de Deus. Que na vida deste homem, desta mulher, dessa família, seja devolvido a dignidade original, perdida em Gênesis 3, mas idealizada em Gênesis 1. Obras. Pastor, mas foi coincidência ele usar a palavra obras. Então vamos para o segundo. Façamos. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É necessário que... Onde é que você ouviu essa palavra pela primeira vez na Bíblia? Fazer um concurso bíblico aqui, gente? Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ora, Jesus já usou a palavra obras, Gênesis 1. E agora ele diz: é necessário que façamos. Evocou a palavra façamos, extraída de Gênesis 1, 26. Mas o interessante, quando você lê esse texto bíblico e não consegue enxergar Gênesis 1, você fica pensando apenas que Jesus está dizendo: olha, é necessário que façamos. Quem? Eu, Jesus, e vocês, discípulos. É mais do que isso. Porque quando ele falou façamos, não tinha igreja ainda, não tinha gente ainda, não tinha aquilo que nós temos hoje. Foi algo no conselho da Trindade,
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E então no conselho da Trindade é necessário que façamos. O Deus triuno, sonhando, liberando a palavra e executando por meio do seu Espírito. Deus Pai é quem fala, Jesus é a própria palavra, e o Espírito Santo toma a palavra que é Jesus e molda, e faz, e transforma tudo que está na mente de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Mas agora o glória a Deus tem que ser mais forte. Por quê? Porque embora nós não estivéssemos na criação, mas agora nós estamos em Cristo. Deus Pai, Deus Filho, a igreja em Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, é Cristo vivo hoje, é Cristo se movendo hoje, são os apóstolos se movendo hoje, é a palavra viva se movendo hoje. Gente, imagina que poder tremendo. Meus olhos se abrem, peraí, as obras são de minha responsabilidade como igreja, sim. E Jesus agora está chamando a igreja, embora a igreja não estivesse presente, fisicamente falando, na criação, mas está, a partir do momento em que ela está em Cristo, é o corpo de Cristo se movendo. Isso é maravilhoso. Então a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra para dizer paralítico, levanta e anda, está presente no nosso meio, tanto quanto esteve nos dias de Jesus. A palavra que vê, que enxerga, a palavra que dá a você a capacidade de se mover pelo Espírito. Não podemos fazer nada que não virmos o Pai fazendo primeiro, e vai continuar sendo assim. Jesus não podia fazer nada que ele não visse o Pai fazendo, mas pela intermediação do Espírito Santo, Jesus sabia onde o Pai estava se movendo. Jesus sabia, cura esse, não cura esse, vá nessa direção, não naquela outra, mas é Cristo em nós, esperança da glória, e é necessário que, glória a Deus, eu quero que o façamos, você fale bem alto, é necessário que façamos. E quem vai continuar fazendo? O Pai vai continuar fazendo, o Filho vai continuar fazendo. Nós estamos em Cristo, e o Espírito Santo de Deus, o Espírito que pairou na criação de todas as coisas. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito se movendo. Façamos. Pai querido, não posso fazer nada sem Ti, então abra meus olhos, o que pregar hoje, qual a semente, qual direção, o que fazer. Cristo em nós, esperança da glória. Ó Espírito, paira sobre a minha casa. Ó Espírito, paira sobre as águas das circunstâncias da minha vida, e prepara o ambiente para que a palavra seja liberada. E uma vez que ela é liberada, Pai, o Filho e o Espírito Santo no meio da igreja, se movendo no meio da igreja, a obra de Deus será feita. Porque é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Façamos. Quem está contigo para fazer isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos a igreja de Cristo. Somos o único corpo que Cristo tem sobre a face da terra. Se você deseja ver o avivamento prometido há tantos anos, a cura da visão é para nós. A cura da visão do cego será uma consequência natural da cura da visão da igreja. Quando a igreja passa a enxergar como deve enxergar, então os cegos verão, os coxos saltarão, os paralíticos andarão. O avivamento virá, e a igreja se manifestará e se levantará em poder e glória nessa geração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, segundo aos Coríntios 13:13. A graça que há em Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito, é a Trindade presente no meio da igreja. Esteja com vocês. Que coisa extraordinária! O Senhor está nos devolvendo a Gênesis 1. E nós temos uma responsabilidade diante desta revelação. Pastora, mas ainda é coincidência, obras e façamos. Será que realmente ele está olhando para Gênesis 1? João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Dia e noite. Quando é que você encontra na Bíblia pela primeira vez? Gênesis 1. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, nós somos do dia. À noite não conseguimos trabalhar, mas durante o dia nós podemos. Nós somos agentes do dia, não da noite. À noite, nós mandamos e-mails que a nossa esposa não pode saber. Não que a gente faça isso. Eu estou dizendo que é o que as pessoas fazem à noite. À noite, nós não somos da verdade. À noite nós somos das coisas obscuras. E não estou dizendo que nós somos igreja. Não somos. Mas é aquilo que se faz à noite. As escusas, escondido. E é importante que a gente possa entender que essa igreja que está sendo despertada com olhos abertos, é uma igreja que é chamada para duas coisas que tenho procurado sempre falar onde tem oportunidade. Há duas coisas que vão sempre nos livrar de todo o mal: a luz e a verdade. Se você é verdadeiro, se você fala algo sem segundas intenções, se você consulta o seu coração e percebe, peraí, será que eu estou sendo verdadeiro com esse meu amigo, ou eu apenas não estou querendo desagradar? Ser verdadeiro nas intenções, ser verdadeiro sem duas palavras, sem coisas escusas, sem coisas escondidas, ser verdadeiro para com o marido, esposa, filhos, verdadeiro, verdade para subir no púlpito, verdade para descer ao púlpito, verdade para dirigir seu carro, para pagar suas contas, para você conduzir a sua vida, ser verdadeiro, isso vai te guardar. Quantos aqui viram aquele caso num show do Coldplay? A câmera filmou, tinha um casal abraçadinho, pensaram que era marido e mulher, mas não era. E depois culpa-se o show, ou culpa-se o cantor que jogou o holofote neles. Verdade, gente. Se a gente consegue ser a igreja da verdade, porque o pai da mentira é o diabo, então eu sou da verdade. Duas coisas nos guardam: verdade e luz, que é o outro ponto. Mas a luz se manifesta no dia, então eu preciso trazer para o dia, e eu preciso ser alguém do dia. Porque é justamente quando a gente compreende que a gente é do dia, que as obras de Deus se manifestam na nossa vida. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então o avivamento, a cura para aquele homem, poderia se manifestar, e só poderia se manifestar durante o dia. Jesus andava, houve um momento em que ele disse: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeçará, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, ele vai tropeçar. Se vivemos uma vida cristã de fachada, de religiosidade, um dia a máscara cai. Um dia meu pecado ele é publicado dos telhados.
Porque Jesus disse que não há nada que não seja dito de pé de ouvido, de pé de orelha nos bastidores. Não há nada que não será publicado dos telhados. Tanto a virtude escondida será publicada dos telhados, quanto a vida falsa, quanto a vida de capa, de aparência, ela se mostra num dia, mais cedo ou mais tarde. Às vezes queremos avivamento, mas não queremos acertar nossa vida. Às vezes queremos avivamento, mas a gente quer continuar sendo da noite. E a gente quer que as obras aconteçam, mesmo estando nós à noite. E Jesus disse que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Não há restauração de casamento à noite. Não há conversão de pais a filhos e de filhos a pais à noite. É no dia. É chamar para a luz. É chamar para a verdade. É fazer com que a luz de Cristo incida em cada problema obscuro da nossa vida. Quantos aqui são do dia? Dia e noite. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, e quanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu acho que essa altura não precisa mais de provas de que Jesus está olhando para Gênesis 1. Estão convencidos? Mas se ainda falta alguma coisa, João 9,5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Qual é a primeira vez que aparece a palavra luz na Bíblia? Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E talvez alguém pense: bom, então nesse momento Deus permitiu que os astros brilhassem para que houvesse luz. Não. Sol, lua, estrelas, astros são obra do quarto dia, não do primeiro. Então quem é essa luz? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Jesus mesmo disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo, de Gênesis 1, 3. Mas quer que eu te dê uma boa notícia? Jesus, que era a luz do mundo, num determinado momento ele disse: vós sois a luz do mundo. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Você é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Aleluia. Pastor, então a responsabilidade aumentou. Sim, Ele está abrindo seus olhos para que você se veja em Cristo, junto com o Pai e junto com o Espírito, não sendo Deus, claro, mas estando em Cristo, nessa parceria de uma obra maravilhosa. E Jesus, que se declara ser a luz do mundo, de uma vez que Ele está nos levando lá para Gênesis 1 e não mais para Gênesis 3. O Gênesis 1, 3, haja luz e houve luz. Então agora Ele está dizendo: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas numa outra ocasião, aquilo que era uma prerrogativa exclusiva de Jesus, agora Ele olha para a igreja e diz: vós sois a luz do mundo. E meus amados, se nós somos do dia e vivermos como pessoas do dia, entendendo a nossa natureza, vocação, chamado, identidade, somos do dia, e entendendo que nós somos a luz do mundo, onde a igreja entra, ela ilumina os pontos obscuros, e é por meio desta iluminação que o Senhor traz revelação, que o Senhor traz cura, que o Senhor traz restauração aos lugares
onde Ele quer trazer luz, revelação e graça. Os lugares onde Ele não quiser fazer isso, Ele vai fazer como fez com o apóstolo Paulo, que tentou ir para um determinado lugar, mas o Espírito de Cristo não lhe permitiu. Tentou ir para outro lugar, mas o Espírito não lhe permitiu. Até que à noite ele foi iluminado no seu coração, e alguém da Macedônia disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então o Evangelho chegou na Europa, onde vocês têm igreja. Não andaremos perdidos. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas agora vós sois a luz do mundo. E havemos de ser iluminados acerca do que fazer, quando fazer, com quem fazer, para onde ir, sob a incidência da luz de Cristo, cuja face nunca fenece, cujo brilho nunca se apaga, porque não é semelhante ao rosto de Moisés, que se apagava e ele tinha que colocar um véu para que o povo não visse a glória indo embora. Não, no nosso caso tem algo melhor, porque agora não é o rosto de Moisés que brilha, é o rosto de Cristo que brilha. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Se andarmos na luz, 1 João 1,7, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas em quinto lugar, creio que não há mais nenhuma dúvida de que Jesus está olhando para Gênesis 1, mas lá em João 9, versículo 6, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Você não vê Jesus fazendo isso em outro lugar, de cuspir na terra e fazer lama com a terra e untar os olhos, mas aqui Ele faz, porque aqui Ele está reproduzindo Gênesis 1. O que o Senhor fez? O homem do pó da terra. O que o pecado desvirtuou, eu vou refazer. Gente, olha que missão maravilhosa. Você vai receber jovens, crianças, casais, homens, mulheres, cujo pecado desvirtuou. Gênesis 3. Mas o que Jesus está fazendo com esse homem aqui? Cospe no chão, e ele não está aqui criando a doutrina do cuspe na terra para untar os olhos de ninguém. Ele apenas está trazendo aqui, claramente, depois de ter dito: obras, façamos, dia e noite, luz. Agora ele vai preparar a terra, faz o lodo, unta os olhos do cego, vai se lavar. O que ele está fazendo, gente? Está fazendo de novo. Qual é a missão da igreja? Fazer de novo o que se desvirtuou em Gênesis 3, para devolver ao homem a dignidade original. Fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Ao pregar aqui, pela graça de Deus, é uma honra que a gente poderia ter na vida. O que estamos fazendo? Fazendo de novo. Ajudando as pessoas a compreenderem que elas não precisam se considerar prejudicadas pelo fatalismo de Gênesis 3. Que pela fé elas podem, tanto para si próprias, quanto para que sejam instrumentos na vida de outros, tirá-los de Gênesis 3 e devolvê-los a Gênesis 1. Então Jesus cospe no chão, faz o lodo, exatamente como o homem fora criado no princípio de todas as coisas, do barro, da lama. Jesus faz de novo, unta os olhos,
faz de novo. Quantos aqui gostariam de ser instrumentos de Deus para fazer de novo na vida das pessoas? Quando não tinha enxergado isso, as pessoas chegavam com problemas. Ah, quem pecou? Quem pecou? Hoje, a gente pede para esse pessoal: olha, senta aí um pouco, ouça a pregação, vai participar de uma célula, vai participar daquele curso, daquele encontro. Seja paciente, mas entenda que é necessário que se manifeste na sua vida as obras de Deus. Ainda que por meio da igreja essa obra tenha de ser feita de novo. Foi desvirtuada em Gênesis 3, mas faremos de novo. É a missão da igreja, fazer de novo. Cuspiu na terra, fez o lodo, untou os olhos do cego, reproduzindo a criação. E agora, por último, porque vamos orar na sequência, vai se lavar no tanque de Siloé. Quando a gente visita Israel, esse é um dos lugares que eu mais gosto de ir. Tanque de Siloé. Porque ali, de alguma forma, eu me vejo naquele tanque. Porque o tanque de Siloé significa enviado. E a mesma combinação, eu sou a luz do mundo, Jesus, vós sois a luz do mundo, igreja, é a combinação feita para enviado. Jesus disse, numa versão mais amplificada: assim como o Pai me enviou em missão permanente, pela qual eu ainda sou responsável, eu vos envio a vós. Então você é o tanque de Siloé dessa geração. Gentilmente, fala para o seu vizinho: você é o tanque de Siloé dessa geração. Estão felizes por isso? Então dê um aplauso ao Senhor. Nós somos o tanque de Siloé dessa geração. Vai se lavar no tanque de Siloé, que não por acaso vem a tradução, significa o enviado. Já que vocês ainda não sabem que eu, Jesus, sou o enviado, vai lá para o lugar que me representa. Eu sou o original, mas vocês ainda estão no representativo, não tem problema. Até que os olhos de vocês se abram. Que quando vocês vão para o tanque de Siloé, que significa o enviado, seus olhos se abrem. Estou pregando numa igreja em células. E que prazer saber que tem um tanque de Siloé em cada esquina, em cada bairro da cidade, em que os cegos vão continuar encontrando, batendo na sua porta. Aqui é o tanque de Siloé da Vila Virgínia? É o tanque de Siloé da Vila Virgínia. Aqui é o tanque de Siloé do centro? Sim, é o tanque de Siloé. É aqui que a gente se lava da nossa cegueira. É aqui que a gente larga as nossas muletas. É aqui mesmo, pode entrar. Seja bem-vindo. Esse é o tanque de Siloé, onde eu posso lavar meus pecados, onde eu posso confessar minhas dores, onde eu posso abrir meu coração. Sim, aqui é o tanque de Siloé. Aqui é o lugar do enviado. Nós somos os enviados. Aqui é o lugar onde eu posso deixar tudo e voltar para casa vendo. Sim, aleluia, glória a Deus. Aqui é o lugar onde eu entro cego e saio vendo. Que coisa extraordinária. É a sua casa, é a sua família. Você que é do dia, não da noite. Você que anda na luz de Cristo, uma luz cujo brilho nunca fenece, nunca se apaga. Que coisa maravilhosa. É aqui nesse lugar de adoração, é aqui que a gente se lava, é aqui que a gente recebe perdão, e é a partir daqui que a gente volta para casa, um novo marido, uma nova esposa, um novo filho. Sim, esse é o lugar. Esse é o lugar. Esse é o lugar. O cego foi, lavou-se e voltou vendo.
não é história de carochinha, é igreja viva. Não é um conto do passado para os dias dos apóstolos, é para hoje, é para agora, e é através de mim, e é através de você. Que essa palavra possa queimar no seu coração de tal maneira que você se veja, você e a sua casa, tanque de Siloé, que significa o enviado. Assim como o Pai me enviou em missão permanente pela qual eu ainda sou responsável, eu vos envio a vós.